vamos ver agora um não tão breve histórico sobre a criminalística. Eu acho que essa partezinha aqui é um pouco mais chatinha e ela mais vai entender você a compreender, vai auxiliar você a compreender como que nós chegamos na criminalística, as coisas que foram acontecendo. Então é bem bacana, só que eu não vou perder muito tempo. Eu vou colocar slide e vou destacar aquilo que eu julgo mais relevante, digamos assim, né? Mais um checklist. Então, breve histórico da origem da criminalística. 1560, olha quando, hein? Ambroise Paré, eita, o pai da medicina, que não era reconhecido médico, fez avaliações acerca dos ferimentos produzidos por arma de fogo. 63, João de Barros, que era cronista, publicou observações feitas na China sobre impressões digitais tomadas em contratos de compra e venda. Então vejam, como se fosse uma assinatura, né, de um contrato. Em 51, já em 1651, Paulo Zaquia publicou o livro intitulado Questões Médicas, certo? Esse livro teve uma importância tão grande dentro do assunto que Paulo Zaquia passa a ser considerado o pai da medicina legal. Então, olha aqui mais um pai, né? O Paré também teve uma grande importância, mas o Zaquia é considerado o pai da medicina legal, principalmente a mais, digamos assim, recente, né? Nós temos outros possíveis pais, né? Mas ainda assim mantém uma tradição com esses caras aí. Em 1664, Malpighi, você já deve ter visto na aula de biologia, né? Células de Malpighi. Olha aí, lá na biologia, é esse cara aqui, Malpighi, professor de anatomia na Universidade em Bolonha, desenvolveu estudos sérios sobre as linhas papilares da pele, que são encontradas nas extremidades dos dedos e nas palmas das mãos. Vejam que já vai servir como base para quem? Para papiloscopia. Professor, mas a gente sempre fala do Vucetich. O Vucetich foi um cara também estudioso dentro dessa área, mas ele já foi pegando toda essa evolução desses estudos desses caras anteriores. Então ele finalizou um sistema de desenhos, né, de desenhos fundamentais, de tipos fundamentais, e criou um sistema. Essa grande importância do Vucetich. Mas se não fossem os estudos de Malpighi, será que ele teria feito tudo isso? Então vamos aqui, ó. Purkinje. Temos também células de Purkinje. Professor de anatomia na Alemanha, ele agrupou os desenhos papilares das extremidades digitais em 9 tipos fundamentais. Estabeleceu o sistema déltico. Olha que bacana, sistema déltico. O sistema déltico, para quem já estudou papiloscopia, é a formação das linhas que nós temos que vão dar origem a uma formação chamada delta. Aí, atualmente, os 4 tipos, né, de desenhos digitais, 4, aqui eram 9, 4 de Vucetich, são baseados no delta, onde ele está localizado, e se ele não estiver presente, ele é o arco, se tiver 2 deles, o desenho é chamado de verticilo. Aí se tiver um, ou à esquerda, presilha externa, ou à direita, presilha interna. Certo? Boucher fez os primeiros estudos de balística forense na França em 1753. Ó, 1807, 1820, nós tivemos o estudo da medicina legal como disciplina. 1811, Vidocq implantou o sistema de investigação na polícia francesa. Olha o Purkinje de novo com o Breslau. Fizeram um tratado sobre desenhos digitais, defenderam uma tese de doutorado. Ele foi o precursor do agrupamento dos tipos de desenhos fundamentais baseados no delta. Em 1829, olha quando surge a Scotland Yard, na Inglaterra. Eu tive a felicidade de passar de frente à Scotland Yard, em Londres. Cara, pensa num lugar vigiado. Pensa num lugar com câmeras. Você passa assim, né? Pianinho. Pianinho, você nem respira mais fundo para não chamar atenção. Em 1840, Orfila criou a toxicologia. Então, olha a importância aqui, ó. Orfila, toxicologia. E esse estudo foi aprofundado por Augier.
No Vaticano, Inocêncio VIII apresenta uma bula, olha que coisa importante, recomendando a intervenção do médico nos assuntos criminais. Na Índia, em 1858, Herschel ele iniciou estudos sobre a imutabilidade dos desenhos papilares. Esse é um dos princípios da técnica, imutabilidade, que você pode conhecer também como que ele não se muda, ela não se altera com o decorrer do tempo. A gente nasce com as impressões digitais que são formadas do 4º ao 6º período de gestação, e enquanto nós tivermos as nossas pontas dos dedos, digamos assim, né? Porque isso aí normalmente acaba sendo deteriorado na fase colicoativa da putrefação, coisa que se estuda na tanatologia, ainda é possível se determinar os desenhos dígito-papilares, tá certo? As impressões digitais. Então esse cara viu a imutabilidade. Em 1864, Lombroso cria o sistema antropométrico e daí ele é considerado o pai da criminologia. Lombroso, né, na criminologia, é o pai da criminologia. Esse cara fez um estudo com muitos presidiários e ele conseguiu... por que antropológico? Porque ele fez análise dos corpos, né, antropológicos, e analisou as formas da cabeça, dos olhos, do nariz, da boca, do corpo como um todo, e ele chegou ao que a gente chama de criminoso nato. E ele tem uma obra, essa obra é importante para você, que é chamada de L'Uomo Delinquente. O homem delinquente. Ele é conhecido como o pai, né, da criminologia, e não é à toa. Um trabalho que, depois de um certo tempo, foi desvalorizado, digamos assim, mas que nós retomamos nesses tempos mais modernos. A antropologia tem uma grande importância na segurança pública e na identificação civil e criminal. B? Então, continuando. Em Chicago, 1866, Pinkerton implantou o uso da fotografia, agora aqui, ó, forense, para o reconhecimento de delinquentes. Então, desde a época lá dos filmes que a gente vê de faroeste, né, surge aquela imagem, aquele quadrinho, aquele papelzinho, procurado. E ali vinha uma imagem do camarada, uma fotografia. Ou, de repente, um desenho, né, simulando as feições. Um retrato falado, que a gente fala popularmente. 1882, Alphonse Bertillon, na França, criou o Serviço de Identificação Judicial e publica a tese Retrato Falado. A bertillonagem, ou método de Bertillon, muito usado e ainda é usado na identificação civil, mas principalmente criminal. Em 1891, na Argentina, em La Plata, o iugoslavo naturalizado argentino, Juan Vucetich, apresentou um sistema de identificação chamado iquinofalangometria. Iquinofalango. Falango é de falange. Esse cara estudou os desenhos das falanges. Esse cara passou a ser o encarregado de analisar, né, os arquivos de identificação. E aí, logo depois que ele apresenta essa sua forma de identificação civil e também criminal, o método de Vucetich ele foi amplamente adotado. E vejam, até hoje a gente usa muito a identificação por impressões dígito-papilares. Tem uma história muito bacana para Bertillon, eu já contei em outros momentos, não vou voltar aqui, mas é bem legal saber. Tá certo? Na Áustria, em 92, olha aí, Hangros publica o Manual do Juiz de Instrução. Então olha aqui, ó, depois de tanta coisa começa a surgir o Hangros, o Hans Gross. Vucetich, 5 anos depois, convence a polícia a deixar o sistema de Bertillon, que era o antropométrico, e passa a usar a de impressões digitais.
Em 89, né? 1899, na Áustria, esse cara cria um arquivo de antropologia e criminalística. Quem? O pai, né? O papai. 1902, Portugal implanta a identificação palmar, plantar e datiloscópica. Vejam, Portugal, 1902, plantar, planta dos pés. Palmar, ou quiros, né? Quiroscópica, palma das mãos. E dos dedos, as digitais. Por que que no Brasil a gente também não cria um sistema desse, né? A gente fica só com as falanges. Por quê? Não as mãos. Muitos locais de crime a gente chega, o camarada encostou a mão para fazer alguma pressão ou força, e a gente tem essas impressões aqui, palmares. Mas não tem em boas condições a das falanges. Esse material, ele é perdido. Por quê? Nós não temos um arquivo para fazer o confronto. Você sabe, né? Geralmente essa técnica, geralmente as técnicas de identificação são por confronto, com o registro que a pessoa já deixou, e, por exemplo, o DNA também é por confronto. Então, por registro daquilo que o cara já deixou em bancos de dados, com o que ele deixou, por exemplo, numa cena de crime. Então, a gente vai confrontar. Em 1903, no Rio de Janeiro, é fundado o Gabinete de Identificação e é adotado o sistema de Vucetich. Em 1908, na Espanha, Bernardo de Queiroz divide a polícia científica em 3 fases: equívoca, empírica e científica. Agora a gente vai para um cara importante. 1910, Locard criou o Laboratório de Polícia Técnica de Lyon e ele foi o primeiro do gênero em todo o mundo. Arquibaldo Reis cria o Instituto de Polícia Científica da Universidade de Lausanne. Em 1933, em Washington, Homer Cummings, procurador-geral, cria o FBI, ou FBI, 1933. Vejam que a Inglaterra já tinha Scotland Yard há dezenas de anos, né? Há décadas. Depois surge o FBI. 1947. Esse é um fato que eu acho relevante você guardar nessa parte histórica. Em São Paulo, ocorre o primeiro Congresso Nacional de Polícia Técnica Científica. Nesse congresso, definiram-se a medicina legal e a criminalística como sistemas independentes para exames de corpo de delito e a determinação de prova material do crime. Então aqui a gente passou a ter o tal do extrínseco e intrínseco. Beleza? É isso que a gente tem de histórico, né? Chegamos até o Brasil, quando nós começamos a ter a aplicação dessa ciência. O que nós vamos ver agora são os objetivos da criminalística. Professor, para que serve? Qual que é o objetivo dessa ciência? Então nós temos, principal objetivo da criminalística. Eu digo que é buscar a verdade. Como a gente faz isso? Através da prova técnico-científica, estabelecendo vínculos entre pessoas, circunstâncias e o fato delituoso. Então, o perito é o cara que deve buscar a verdade. Eu acho que talvez por essa ideia a gente tenha fé pública. Perito, escrivão e oficial de justiça são os 3 agentes da segurança, né, pública ou judiciária que gozam do direito da fé pública. Só para vocês terem uma ideia, um delegado ele não tem fé pública. Não quer dizer que o que ele falou seja verdade quanto aos fatos. Pode até ser que seja, mas ele determinar isso no processo não tem verdade. Ele não tem fé pública para isso. Mais ou menos essa é a ideia que eu quero passar para vocês. Vou dar um exemplo mais grosseiro, tá bom? Se eu faço um exame de corpo de... vamos falar assim, uma vistoria no veículo. Uma vistoria no veículo. E eu não tiro nenhuma foto. Porque no Código Penal exige-se, um único momento exige-se a foto, que é quando tem cadáver. A única exigência de foto é quando tem cadáver, que é para auxiliar na identificação e no reconhecimento. Reconhecimento é uma coisa, identificação é outra. Tá certo? Mas principalmente para auxiliar no reconhecimento da vítima. Então eu não posso deixar de fazer essa foto. Mas numa vistoria veicular, eu posso deixar. Eu não preciso ter fotografia.
O que eu relatar no meu laudo é tido como verdade. Eu não preciso nem provar isso materialmente. Basta que eu coloque isso no meu laudo. Ou, se for num interrogatório, para tirar, né? Às vezes a gente é convidado aí como testemunho de defesa ou de acusação, alguma coisa assim. Felizmente eu fui poucas vezes. E, de uma maneira geral, o perito falou, está falado. Mas, se o que ele disser não for a verdade, ele comete o crime de falsa perícia. E aí ele está ferrado. Aí o bicho pega pro lado dele. Então, portanto, criminalística é o conjunto de procedimentos científicos de que se vale a justiça moderna para averiguar o fato delituoso, suas circunstâncias, estudar todos os vestígios do crime por meio de métodos adequados para cada um deles. Como assim? Para a balística a gente tem uma metodologia. Para o DNA a gente tem outra. Em resumo, eu vou trazer aqui uma linguagem talvez mais palpável para você compreender o objetivo. A criminalística é uma ciência que tem por objetivos dar a materialidade do fato típico, constatando a ocorrência do ilícito penal. Então a gente vai materializar. Verificar os meios e modos pelos quais foi praticado o delito, visando obter a dinâmica do comportamento típico. Indicar a autoria do delito quando é possível, né? Nem sempre é. Elaborar a prova técnica através da indiciologia material. Daí, moçada, deixa eu até voltar aqui para seguir. O que é dar a materialidade? Eu vou a um local de crime e ali eu coleto vestígios que vão ser materializados. Eles vão ser incorporados ao processo que seja aberto. Tem um inquérito policial, que ali pode ser usado como prova. Nós vamos ver, né? Pode ser um vestígio que pode indiciar alguém, pode indicar alguém. E é isso que a gente deve buscar no local, sempre a melhor coleta possível, a melhor análise possível. A gente vai ver como se deu um fato. Então vamos pegar um caso bem simples. Um furto a uma residência. Se o portão não está aberto, se é que tem muro, primeira coisa, o ambiente é fechado, tem ali obstáculos que o autor do delito precisa transpor para cometer o delito, porque se é uma casa que não tem muro, não tem nada, não tem porta, esse cara não está rompendo obstáculos, ele foi lá e subtraiu a coisa alheia. É um furto simples. A pena é menor. Mas se esse cara, para subtrair, por exemplo, um radinho de pilha que está em cima da mesa da cozinha e ele observa pelo vidro transparente da janela que o radinho está em cima da pilha, ele fala assim, da mesa, ele fala assim, eu vou pegar aquela criaturinha para mim. Só que para isso a casa está fechada. Ele pode, por exemplo, arrombar a porta. Arrombou a porta? Já é uma qualificadora. Aumenta a pena desse camarada. Então eu tenho que materializar o arrombamento da porta. Deixar isso bem claro. Se eu tiver um instrumento no local, eu tenho que buscar fazer o casamento do instrumento com as marcas que esse instrumento, porventura, tenha deixado na porta, que eu vou chamar aqui de anteparo, onde ele fez o uso do instrumento. Isso vai ser discutido com muitos detalhes quando estudarmos local de crimes contra o patrimônio, tá bom? Mas a casa tem muro. O muro tem lá 1,50 m, 1,80 m de altura. Escalar esse muro já é uma qualificadora. Certo? O cara precisou de destreza para subtrair o bem móvel, é uma qualificadora. E quando a gente qualifica, a gente aumenta a pena do autor do delito, mesmo que naquele momento a gente não saiba quem seja o camarada. Mas pode ser que futuramente esse cara seja apanhado aí pela polícia e tem ali um radinho, né, que eu falei, um radinho de pilha. Ele era típico, um radinho antigo, tal. A polícia associa, esse rádio ele foi já relatado num furto na casa X. Aí consegue se associar o delito com o delinquente. Colocar, entre aspas, o autor na cena do crime. Por isso é importante que a gente materialize.
Tá? Aqui só rapidamente dizendo que seria materializar. Meus caros, é interessante que às vezes você tem possíveis suspeitos de um furto desse. E a gente encontra, por exemplo, a marca de sola de sapato no muro. E de repente a polícia faz ali o seu trabalho, né? E ele logra, né? Ela logra, como que o termo que eles gostam, logrou êxito em apreender um suspeito. E de repente, aquela marca de sapato que estava lá no muro é exatamente a marca do calçado do cara. Quer dizer, isso aí já está indicando que aquele cara estava na cena do crime. Escalou o muro, pelo menos. Tá certo? Então a gente tem muitos aspectos a serem observados numa cena de crime. Eu vou trazer aqui os princípios, agora não mais objetivos. Objetivos é a materialização, buscar as situações, circunstâncias, se determinar a dinâmica. Isso eu sempre busco, sempre que possível, a dinâmica. Isso é minha busca, sempre. Agora, a autoria, muitas vezes fica mais difícil. Agora, no acidente de trânsito, normalmente a autoria é mais viável da gente determinar. Quem deu, né? Quem deu causa ao acidente, por exemplo. Daí, nós vamos ver agora, não mais objetivos, mas os princípios. Vamos falar do locar. Princípio da observação. Todo contato deixa uma marca. Eu aumento isso. Todo contato deixa uma marca no locar. Né? Locar. Não estou falando caipira não, né? Tô. Lá naquele locar. E quem disse isso? Locardi. Locardi. Fraquinho, né? Mas para você já associar. Acho que muita gente consegue pensar nisso, mas vamos lá. Então, teoria do contato, né? É o princípio da observação. É conhecido como o princípio de locar. Por esse princípio, afirma-se que inexistem ações em que não resultem marcas, vestígios ou microvestígios. O que o locar quer dizer? Que toda ação que a gente faz, vamos pensar num delito, toda ação, é muito improvável que a gente não tenha um vestígio no local. É quase que impossível. Por isso ele fala, todo contato deixa uma marca. Se você procurar muito bem, você vai encontrar no mínimo um vestígio, uma marca no local. Princípio da análise. A análise pericial deve sempre seguir o método científico. As condutas periciais sempre se baseiam em métodos científicos. Do contrário, não há o que se falar em perícia. Então, cada tipo de análise nós vamos nos basear em conhecimentos científicos. Por exemplo, a determinação da velocidade de um veículo no acidente de trânsito. Nós vamos usar, entre elas, a disciplina física. Nós vamos analisar vestígios que tenham numa cena de crime. Aí a gente pode utilizar a química. Sangue, a gente utiliza a química, mas também pode utilizar a biologia, né? As biotecnologias. Vejam como é uma ciência ampla. Princípio da interpretação. Dois objetos podem ser indistinguíveis, mas nunca idênticos. Seria o princípio da individualidade. Lembrando aqui um pouco, né, associando com o princípio da papiloscopia. Nós temos impressões digitais que são únicas. Então aqui seria a ideia de unicidade. Dois corpos, eles podem ser muito parecidos, dois objetos podem ser muito parecidos, mas eles não são necessariamente idênticos. Tá certo? Então eu quero chamar a atenção para vocês que nós vimos 3 princípios, ainda não acabou. Mas eu quero destacar aqui para vocês uma letrinha de cada princípio. Vamos lá? O, A, I. O, A, I. E agora nós vamos continuar. Princípio da descrição. O resultado de um exame pericial é constante com relação ao tempo e deve ser exposto em linguagem ética e juridicamente perfeita. Camarada, imagina um laudo,
cara escrevendo, tipo assim, aí o cara coisou, aí ele tacou. Isso não é uma linguagem formal, né? E ela tem que ser impessoal. Tem que seguir as normas da gramática, né? Da ortografia, da escrita. Não é o cara escrever de qualquer jeito, não pode abreviar, não pode ser dúbio. Tem que ser claro, objetivo, preciso. Não quer dizer que ele tenha que omitir informações. Num laudo, cada tópico, cada parte do laudo tem o seu momento de você detalhar mais ou menos. Tá certo? Então nós temos a descrição, nós temos a discussão, nós temos a conclusão. Na conclusão, o mais breve possível. Princípio da documentação. Toda amostra deve ser documentada, desde seu nascimento no local de crime até a sua análise e descrição final, de forma a se estabelecer um histórico completo e fiel da sua origem. É isso que a gente chama de cadeia de custódia. A prova material sempre deve-se buscar manter a cadeia de custódia, porque ela confere fidelidade e credibilidade. Aqui eu destaquei o D e o D. Então nós temos no bizu DD. E lá, na página anterior, O, I e o A. Daí surgiu um bizuzinho. Doida. Certo? Doida. Você pode guardar os princípios da criminalística. Você fala, criminalística? Você está doida. Você está doida. Então depois você vai saber o que representa cada uma das letras. Eu achei isso no material e até achei salutar colocar aqui para vocês. Alguns também buscam, né, se pautar por algo que não é um princípio formalmente aceito, mas princípio da intercomunicabilidade. Ninguém entra no local sem levar para este as marcas da sua presença, e nem sai sem levar sobre si as marcas do local. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando um policial, um perito, a gente entra no local de crime, a gente vai levar alguma marca para esse local. E quando a gente sai dali, a gente também leva uma marca dali com a gente. Por isso, é muito importante que você saiba certas condutas em locais de crime. Isso né? Existem, por exemplo, protocolos, a Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela criou um protocolo, com desenhos, tudo bonitinho. Nós vamos até discutir isso aí, provavelmente, futuramente. Mas é um protocolo de conduta, como é que o camarada deve agir numa cena de crime. Você não pode chegar todo no local. Tem cara que chega pisando nos vestígios, pisando em material biológico. Tem que ser muito atencioso. Tem que ser muito meticuloso. E seguir alguns procedimentos operacionais padrão, que a gente chama popularmente de POP. Então, em resumo, moçada, olha aqui os princípios da criminalística. Tá certo? Então, de uma maneira geral, seriam essas criaturinhas aí. Então, aqui um resumo, né? Ciência de observação, interpretação, descrição. Vamos ter os elementos sensíveis no local dos fatos, o instrumento, se tiver um cadáver tem um corpo humano, e aí a gente busca vincular pessoas, circunstâncias e o evento. Isso aqui seria um resumo do que a gente viu até agora para a criminalística. Beleza? Professor, então qual a finalidade? Eu falei objetivo, falei princípios, e a finalidade? A finalidade dos levantamentos do local do crime é constatar se efetivamente houve ou não uma infração penal. Então, pode ser que chegue a um local e não se tenha infração penal. Por exemplo, um suicídio é crime? Não é. Mas ele pode ser, caso a gente observe que numa suposta situação de de suicídio, teve um homicídio ali que disfarçado. Mas foi suicídio mesmo. Mas a gente consegue, às vezes, no local de crime,
determinar se houve incitação ao suicídio. Tá certo? Se alguém incentivou a vítima, e aí é crime. Instigar, incitar, esses verbos remetem a crime para quem o fez, não para o suicida. Mas quem, né, deu força para o cara, quem incitou, quem deu a ideia dele se suicidar, isso sim é crime. Prosseguindo, se afirmativo, precisar das características dessa infração, isto é, qualificá-la. Quando a gente qualifica, normalmente isso vai influenciar na pena. Perpetuar os vestígios materiais colhidos, suscetíveis de serem utilizados como prova, após levantamentos técnicos periciais, descritivos fotográficos, topográficos, papiloscópicos, revelações, decalques, modelagens, os elementos porventura existentes que possibilitem a identificação do criminoso ou criminosos e a demonstração insofismável de sua culpa, legalizar a prova e autenticá-la, de modo a assegurar o seu valor em juízo como peça de convicção do juiz. Laudo pericial, ele pode ser aceito pelo juiz no seu todo, parcialmente, ou não ser aceito. Eu acho muito triste para um perito, até se acontecer comigo, não sei, de meu laudo não ter valor algum para o juiz. Por quê? Porque normalmente a prova mais robusta que se tem contra um autor de um delito é o laudo pericial. Então alguns advogados, às vezes você encontra um cara em algumas situações e o cara veio agradecer. Olha, o seu laudo naquele caso, o juiz ele pegou o seu laudo, analisou e falou, é isso aqui que nós vamos levar em consideração. Chamou a empresa e falou, o perito disse isso, o perito fez esses testes, fez essas medições, está aqui, vocês vão se adequar ou não? Era uma situação de, digamos assim, poluição ambiental, né? Poluição sonora, mas não só isso. Meus caros, ficamos por aqui. Nós vamos entrar no nosso próximo vídeo para aquilo que provavelmente eu acho que você está esperando. Nós vamos lá para colocar a mão na massa, falar em locais de crime. Vamos trazer conceitos, mas isso aí já é o que mais cai na prova. Até aqui, eu acho que a incidência desses tópicos cai bem menos em prova. Mas daqui para frente, a coisa despenca. Tá bom? Então, até mais.